Fala galera, beleza? Tranquilidade? Vamos para a nossa 28ª questão do ano de 2016 para o cargo de procurador autárquico. Pessoal, a questão diz o seguinte: assinala a opção que completa corretamente a lacuna do seguinte dispositivo legal. Eu julgo até uma questão pobre porque vai lhe exigir uma literalidade da lei. Aqui, inclusive, vocês vão ver uma literalidade do CPC de 73, mas não obstante essa pobreza que eu estou julgando aqui ser a questão, se tratar a questão, eu acho ela interessante porque nós podemos revisar rapidamente aqui os atos jurisdicionais no processo penal. Então veja, a questão ela diz: qual é o ato pelo qual o juiz no curso do processo resolve questão incidente? Deixando de lado aqui aquela noção de que talvez a intenção do examinador tenha sido querer do candidato que a literalidade do CPC de 73, mesmo uma prova de 2016, é importante que nós analisarmos os atos jurisdicionais à luz do que estamos estudando no processo penal. Então veja que a decisão, a noção, melhor dizendo, tranquila de sentença é aquela decisão que encerra o processo decidindo o mérito. Ou seja, através da sentença, o juiz ele esgota a sua atividade jurisdicional, põe fim ao processo, decidindo o mérito da demanda. Então, olha que bacana, não tem como enquadrar a alternativa A no que o examinador está pedindo, porque a sentença ela não resolve questão incidente. A sentença no processo penal ela visa resolver o mérito, por fim no processo, resolvendo o mérito. A alternativa B fala na decisão interlocutória. Vamos revisar rapidamente aqui a decisão interlocutória, pessoal, no processo penal, porque nós sabemos que a decisão interlocutória ela pode ser simples ou mista. Quando simples, ela não encerra nenhuma fase do processo, não encerra nenhuma fase do procedimento, apenas aí dá andamento à regularidade formal do processo, como, por exemplo, a decisão do juiz que recebe a inicial acusatória. A decisão do juiz, por exemplo, em uma ação penal pública que recebe a denúncia. Veja que a decisão interlocutória simples, ela dá aí um mero andamento ao processo, não põe fim. Já a decisão interlocutória mista, nós podemos dividir em mista terminativa e mista não terminativa. A mista não terminativa, olha como o próprio nome ajuda, ela não termina o processo, mas ela encerra uma fase do processo. Ela encerra aí uma fase do procedimento, como por exemplo o procedimento bifásico do Tribunal do Júri, onde o processo ele tem duas fases, primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri. Quando eu tenho uma decisão encerrando a primeira fase, não encerro o processo, mas sim uma fase do procedimento, eu falo em interlocutória mista não terminativa. Já a interlocutória mista terminativa, ela instiga o processo sem julgar o mérito. Ela pode, por exemplo, aí, em uma questão incidente, restituir os bens. Então veja que a decisão interlocutória, ela se enquadra no que o examinador quer dizer, porque a decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente. Então olha que bacana, se eu tenho um procedimento ou um processo, a depender da doutrina que nós adotarmos aí, mas é bem tranquila essa noção, para resolver uma questão incidente, a decisão interlocutória colocará fim neste processo, mas sem resolver o mérito, apenas resolvendo aquela questão incidental ao mérito, como por exemplo a restituição de bens. A alternativa C está errada, sabemos que a alternativa correta é a B. Ela coloca aqui a decisão acórdão. O acórdão é uma decisão final, mas de tribunal superior. Então veja que o acórdão ele não visa resolver questão incidente, ele visa uma decisão final de tribunal superior. E o despacho, a letra D, nós podemos falar aqui no despacho de mero expediente, não tem carga decisória, apenas movimenta o processo, como por exemplo a marcação de uma data para audiência. Veja que o despacho é uma decisão sem carga decisória, é um ato jurisdicional, para ser mais técnico, sem carga decisória, diferentemente aí do que ocorre nas demais alternativas. Lembrando que a decisão interlocutória é aquela que resolve sim questão incidente, por isso a alternativa correta é a alternativa B. Mais uma vez lembrando que achei essa questão pobre, essa questão exigindo aí a literalidade da lei,
e inclusive do CPC de 73, mas nos ajuda a revisar a matéria. Em relação à sentença, a decisão que põe fim ao processo, decidindo o mérito, a decisão interlocutória, aquela que pode pôr fim ou não ao processo, mas não resolve o mérito, a decisão interlocutória simples, ela não extingue o processo, não extingue uma fase do procedimento, apenas dá um andamento aí, a regularidade formal do processo. A mista pode ser terminativa ou não terminativa. A terminativa ela pode sim resolver uma questão incidental, por fim a um processo incidente, mas não julga o mérito, que é a nossa alternativa correta. Acórdão, decisão de tribunal superior, decisão final de tribunal superior, e despacho, mera movimentação do processo sem carga decisória, diferente da decisão interlocutória, que tem sim carga decisória. Beleza? Tranquilo? Alternativa correta, letra B. Grande abraço, fiquem com Deus.